Boa. Então, capítulo 9, o tema do capítulo 9, Authentication Policies. Começamos a falar um pouco sobre políticas e vamos começar com as políticas de autenticação. Os subtópicos que nós temos para o capítulo 9 são estes. Primeiro, the relationship between authentication and authorization. Explica um pouco a diferença entre autenticação e autorização. Segundo, authentication policy. Terceiro, understanding authentication policies. O quarto, common authentication policy examples. E por último, more on MAC authentication bypass. Começando pelo primeiro subtópico, primeiro tópico, na verdade, deste capítulo, the relationship between authentication and authorization. É um tópico conceitual que explica um pouco a diferença que existe entre autenticação e autorização. Em que a autenticação, o objetivo é verificar a identidade de um determinado usuário ou computador. E a autorização é definir a quais recursos essa pessoa, este computador, este usuário vai poder ter acesso. Tá? Faço uma pequena comparação com uma carta de condução. Estás na estrada, na via a conduzir, és parado pelo polícia e ele pede-te carta de identidade. O objetivo é verificar se aquele que está na carta é mesmo você. Ele verifica o nome e verifica a imagem. Compara com a tua cara, né? E depois disso ele vai em uma determinada base de dados, verifica se aquela carta é mesmo válida, né? Então, deste modo é feita a autenticação. E depois vem a autorização, é para dizer aquilo que você é permitido ou não a fazer. Tá? Segundo tópico, Authentication Policy. Começamos um pouco a falar sobre as políticas da autenticação, né? Como é que elas são configuradas. E esse tópico está relacionado também com o terceiro, Understanding Authentication Policy. Normalmente é feito usado condições. If then. Authentication Policy, é importante notar que a Authentication Policy tem 4 objetivos principais, né? 4 objetivos principais. Em primeiro é definir quais são os protocolos que são aceitáveis ou não. Sabemos que dentro do EAP existem vários tipos de EAP. Então define-se quais são os protocolos aceitáveis ou não. Segundo, com base naquele usuário, definir qual vai ser o Identity Store que vai ser usado. Vai ser um Active Directory, qual vai ser o Active Directory. Esse é o segundo ponto. Terceiro, validar a identidade da pessoa que está a ser autenticada. Ele vai lá no Identity Store e verifica se as credenciais usadas por aquele usuário são realmente corretas, ou seja, valida a identidade desse usuário. E por último, ele passa a requisição do usuário para as políticas de autenticação. Tá? Existem várias coisas que podem ser feitas. Aqui no Common Authentication Policy Example, vê-se ali um pouco de alguns exemplos que podem ser feitos com as políticas de autenticação. Permitir, por exemplo, usuários que venham de uma determinada rede wireless com determinados protocolos EAP, ao mesmo tempo pode ser feito com a rede cabeada, que é a wired. Como é que se diferencia uma da outra? Né? Como é que podemos permitir usuários que venham da VPN definir quais são os protocolos de autenticação corretos que devem ser usados, tá? E depois temos o More on MAC Authentication Bypass. Aqui é importante notarmos que cada vendor tem a sua forma
de implementar o MAC Authentication Bypass. E a Cisco, no Service Type, utiliza um parâmetro que é diferente dos outros, que é o Call Check. Então, o Service Type que a Cisco usa é o Call Check, tá? Então, é mais ou menos desse modo que é feito o MAC Authentication Bypass. Além de ser um capítulo que apresenta conceitos, ele também tem muita prática. Então eu vou deixar também um link que é de um vídeo que já está no YouTube, em que ele mostra como fazer essa configuração das políticas de autenticação, né? Envolve muitos policy sets, que são blocos de política, como é que isso é aplicado. Então, é isto que é abordado nesse capítulo. Muito obrigado.